está todo mundo aí? Bom, a gente espera que vocês estejam em casa, se resguardando e, claro, estudando, aproveitando esse tempo para estudar, se informar o máximo possível que vocês puderem e dando continuidade na apostila, mesmo que à distância, por isso que nós estamos gravando aqui. Bom lembrar que não somos profissionais da gravação, mas acho que isso já ajudará bastante vocês a terem contato aí com a gente, com a teoria e darem sequência aos estudos da apostila. Bom, essa semana a gente já teve algumas aulas, mas paramos na frente C. Então, conforme havia combinado, vocês terminem os exercícios. Coloquei já algumas dúvidas, alguns exercícios resolvidos naquele grupo que eu criei, né, com vocês e com o Eduardo. Então, se surgirem mais dúvidas, fiquem à vontade, procurem, mandem lá no meu WhatsApp privado que eu vou juntando essas dúvidas e nos horários das aulas a gente troca uma ideia, eu mando as resoluções de novo para vocês, beleza? Mas o importante agora é vocês focarem como se estivessem tendo aula normal, na grade normal. Então, se hoje vocês têm aula de matemática, vamos estudar uma aula de matemática. Que aula é essa? Exatamente essa aula que eu vou passar agora para vocês. Na segunda-feira, de novo, nós temos uma aula de matemática. Então, será uma outra aula de acordo com aquele cronograma que eu mandei no grupo também. Beleza? Se você não viu, de repente entrou no grupo depois, por favor, me mande uma mensagem lá no privado, algo assim, para que eu possa reenviar. Se você perdeu, entrou depois, eu já tinha mandado alguma coisa. Beleza? Bom, então dando continuidade aqui, hoje nós vamos ver aqui a frente D, aula 1 da apostila, que trata de números proporcionais. Quando nós falamos de números proporcionais, o que nos vem à cabeça e o que nós vamos trabalhar especificamente é razão, ou seja, divisão e também grandezas, divisão, né, e a relação, né, essa razão do que? De grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nós vamos ver mais para frente, né, ao longo dessa aula, que é muito importante eu definir se as grandezas que eu estou trabalhando são diretamente ou se são inversamente. Porque você pode errar a sua regra de 3, outro conceito que já vai vir por aqui, se você não souber montar certinho, se você não conseguir classificar as grandezas entre inversamente ou diretamente proporcional. Bom, um exemplo bem prático e rápido de aplicação dos números proporcionais são as escalas que nós encontramos em mapas, em plantas baixas, aquelas de arquitetura, entre outros lugares, mas principalmente escalas. Então você já, por favor, olhe aí na sua página 2 da frente D, aula 1, tem a situação para resolver, encontra-se aí um mapa do Brasil. Se você olhar lá embaixo, tem uma escala, certo, desse mapa. O exercício da situação para resolver pede para que seja colocada essa escala da maneira correta, vamos dizer assim, nas mesmas unidades, certo? Bom, se você observar aí no cantinho de baixo do seu mapa da figura, parece que no mapa, a cada 2 centímetros, isso corresponderá a 640 quilômetros na realidade, certo? Então, se você pegar lá uma distância de 2 centímetros entre um ponto e o outro, na verdade, se você for nesse lugar, na realidade, essa distância será de 640 quilômetros. Bom, para transformar isso numa escala, eu preciso passar para 1 centímetro primeiramente. Por isso, nós utilizamos aqui de uma proporção. Se 2 centímetros no mapa correspondem a 640 quilômetros na vida real, 1 centímetro corresponderá a x. E aqui nós fazemos a regra de 3. Multiplico em cruz e obtenho 2x igual a 1 vezes 640. Ou seja, o meu x será 640 dividido por 2. Portanto, x igual a 320 km. Ou seja, se a cada 2 centímetros no mapa corresponde a 640 km, 1 centímetro será 320 km. Porém, eu estou diante de uma unidade que não é igual à inicial. Portanto, para uma escala, eu preciso transformar esse 320 km em centímetro, para que fique realmente uma unidade de escala correta no mapa. 1 centímetro corresponde a tantos centímetros na vida real. E é o que está escrito aqui. Para que eu faça essa transformação, posso utilizar de regra de 3, professor? Pode, beleza, tranquilo, manda ver.
Mas também tem uma outra forma de fazer que eu acho que você não se perde e ajuda bastante. Como é que é? Você coloca aqui, ó, a escala de comprimento, certo? Que nós estamos falando de centímetro e quilômetros. Então você vai colocar aqui, ó, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metro, decímetro, centímetro, milímetro. A gente está querendo passar 320 quilômetros para centímetros. Bom, só pensando inicialmente, se eu vou passar quilômetros para centímetros, vai dar um número muito grande, porque eu já estou com 320 quilômetros. Então eu espero que dê um número cheio de zeros. Mas como é que eu faço isso daqui? Vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Debaixo da unidade de medida que você está querendo transformar, eu coloco a unidade, o algarismo da unidade do número a ser transformado, que no caso aqui é o zero, certo? 320 quilômetros. E aí eu vou completando essa minha escala com zeros. Até quando, professor? Até chegar na unidade que eu quero transformar, que no caso do exercício é centímetro. Portanto, a gente percebe por aqui que 320 quilômetros é a mesma coisa que 320 mil centímetros. Portanto, 320 quilômetros correspondem a 32 milhões, desculpa, corrigindo então aqui, 32 milhões de centímetros. Assim, eu concluo que a escala, que é o que é solicitado no exercício, a escala desse mapa será 1 para 32 milhões. Nós vimos no início que esse 1 é centímetros, portanto, 1 centímetro nesse mapa corresponderá a 32 milhões de centímetros na vida real. Claro que nós não trabalhamos com milhões de centímetros, mas para escrever a escala de um mapa, esse é o padrão a ser seguido. Beleza? Faço uma pausa agora só para a gente ir para a próxima lousa e continuar a aula da frente D. Bom, dando continuidade então aqui no assunto da frente D, nós entramos na proporção, no conceito de proporção. O que seria a proporção? Já vimos ali no mapa, né, a proporção entre a escala real e a escala de um mapa, mas de uma maneira geral agora, a proporção nada mais é do que a igualdade entre duas ou mais razões. A gente está muito acostumado a fazer a regra de 3, né? Tudo é regra de 3, aprendemos isso na escola, utilizamos direto, beleza, ótimo, nos facilita muito. Porém, nós vamos ver para frente que essa regra de 3 não necessariamente é de apenas com duas, ocorre apenas com duas razões. Existem as regras de 3 que são compostas, mas com calma a gente vai chegar lá nos exercícios finais dessa frente D aqui, beleza? Então, por enquanto, guarde aí, proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Dando um exemplozinho bem simples aqui e literal, para a gente começar a sentir o que é isso, suponha que eu tenha essas razões, ó, A sobre B, C sobre D. Se há igualdade entre duas razões, agora nós não vamos ficar mais vendo A sobre B, B, C sobre D, não. Vamos começar a interpretar como realmente está escrito aqui. Ou seja, essa igualdade de razões lê-se A está para B, assim como C está para D. E no próximo assunto, quando a gente for ver regra de 3, a gente vai ver que isso estará organizado em uma tabelinha, mas, por enquanto, vamos devagarzinho aqui avançando. Bom, com base nessa razão, e até como se a gente pensar, já lembrar lá nas equações, aqui, como é que nós vamos resolver essa razão? Como é que nós vamos dizer assim, sair do lugar? Fazendo a famosa multiplicação em cruz. E se eu fizer essa multiplicação em cruz, eu encontro que A vezes D é igual a B vezes C. Normalmente, em um exercício de proporção ou de regra de 3, o que nós teremos? Uma dessas variáveis aqui a ser descoberta, que nós normalmente chamamos de x. Lembrando que não precisa ser só x, pode ser y, j, a letra do seu nome, e como eu sempre brinco, C cedilha também vale. Beleza? Então, para ilustrar agora matemática e exercício, vamos lá. Abram a sua apostila na página 3 e vamos fazer a situação para resolver número 2. Bom, a situação para resolver número 2
O enunciado dela diz o seguinte, vamos lá. Opa, peraí. Achei. No orçamento anual de certa cidade, foram empenhados R$880 mil para 2 escolas, de modo que a razão entre os valores destinados a cada uma delas fosse 3/5. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a diferença entre esses valores em valor absoluto é, bom, de novo, como eu sempre falo nas aulas, vocês já estão acostumando, vamos interpretar o exercício, anotar os dados, para aí sim sair fazendo conta, beleza? Se a gente organizar nosso exercício sempre com os dados que foram fornecidos, depois é só fazer continha e ó, corre para o abraço. Vamos lá. Primeira informação que o exercício dá é que o governo dará 880 mil para 2 escolas. E aqui já toma liberdade e chamam a escola 1 de E1 e a escola 2 de E2. Ah, professor, eu quero chamar de X e Y. Fique à vontade, do jeito que você preferir. Lembra? A segunda informação é que a razão entre os valores de cada uma é 3/5. Ou seja, nós vamos ver que eu posso montar essa razão de acordo com o que foi visto aqui sobre proporções. Mas, trabalhando a primeira informação, que 880 mil será dado para as 2 escolas, eu posso escrever agora, matematicamente, que o que for dado para a escola 1, mais o que for dado para a escola 2, será 880 mil reais. Ou seja, E1 mais E2 igual a 880 mil. Beleza. Agora, da segunda informação, eu consigo tirar o seguinte, que se eu pegar e dividir a escola 1, o valor que for dado pela escola 1, pelo valor que for dado para a escola 2, essa razão tem que ser de 3/5. Isso é dado do exercício, beleza? Então tá, agora fazendo a multiplicação em cruz, do mesmo jeito que nós vimos aqui, ó, A vezes B igual a B vezes C, a gente encontra que 5 vezes E1 é igual a 3 vezes E2. Continuando a conta, trazendo o E2 para cá, eu chego numa outra equação envolvendo E1 e E2, que é 5 vezes o E1 menos 3 vezes E2 igual a 0. Beleza, olha só, tem uma equação envolvendo E1 com E2, outra equação envolvendo E1 e E2. Portanto, eu tenho um sistema de equações. Ah, lembrei, professor, você fez isso aí no começo do semestre, né? Exatamente. Para resolver sistemas, a gente utiliza de 2 principais ferramentas. São elas, o método da adição e o método da substituição. Professor, eu sempre trabalho com o método da substituição, eu acho mais fácil. Fique à vontade. A não ser que você vá se embananar e vá demorar muito, aí recomendo o método da adição. E o mesmo vale se você tem facilidade pelo método da adição, mas se o da substituição for mais rápido, aprenda os dois para na hora você ganhar tempo. Garotinho, vamos lá. Pelo método da adição, eu preciso adicionar as 2 equações para que sobre apenas uma variável. E aí eu consiga resolver uma equação tranquila. Então, o que eu pensei em fazer aqui? Você pode fazer de uma outra maneira, mas uma ideia é, bom, se eu tenho aqui, na de baixo, menos 3E2, e aqui eu tenho 1E2, né? Eu posso multiplicar essa primeira equação por 3. Por quê? Ela ficará assim, ó, 3E1 mais 3E2 igual a 3 vezes 880 mil, que é 2.640.000. Não vá fazer na calculadora, lembra, faz no braço para não deixar o cérebro preguiçoso. Ok? Então, multiplicando a primeira por 3, a gente encontra essa equação aqui. Copiando a segunda equação, porque eu não alterei, nós observamos que, olha só, no E2, o que está acontecendo? Eu tenho na primeira mais 3E2 e na segunda menos 3E2. Se eu somar as 2 equações, o E2 vai, ó, embora aí, eu fico só com E1, resolvo tranquilinho. Então, somando aqui as 2 equações, 3E1 mais 5E1, 8E1, igual a 2.640.000 mais 0, 2.640.000. Por fim, E1 será, então, 2.640.000 dividido por 8, que se você fizer a sua conta no seu caderno e não na calculadora, você chegará em
330 mil. Ou seja, uma escola, que eu chamei aqui de escola 1 ou E1, receberá 330 mil. Ora, se as duas escolas receberão juntas 880 mil, significa que a escola 2 receberá 880 mil menos os 330 mil que a escola 1 receberá. Fazendo essa subtração tranquilinha aí, você encontra que a escola 2 receberá 550 mil reais. Ou seja, uma escola recebe 330 mil, a outra 550 mil. O exercício pergunta o quê? Vamos lá. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a diferença entre esses valores em valor absoluto é, portanto, eu preciso fazer a diferença entre uma escola e a outra. Se você fizer essa conta, você chegará a 220 mil reais, que é a letra A de amorzinho. Beleza? Vou dar um pause aqui, continuamos a aula no próximo. Bom, galera, dando continuidade então aqui no nosso tema de proporções, regra de 3, grandezas inversamente, diretamente, a gente entra no tópico que eu até coloquei aqui para frisar, extremamente importante, que é a regra de 3. Vocês já devem ter percebido, para quem fez vestibular aí, que qualquer vestibular vai aparecer. Mas tem um especial que ama isso de paixão, que é o Enem. Se vocês entrarem na internet, vários vídeos que falam da estatística das questões que caem no Enem, quais são os temas de matemática que mais aparecem, regra de 3 não cai no Enem, despenca. Então, atenção aí. Outra coisa muito importante, a regra de 3, porque vocês utilizarão em outras disciplinas, principalmente exatas. Tipo, bem rápido ali na química, estequiometria. Para fazer um reagente, um certo produto, eu utilizo tanto de reagente. Se eu quiser fazer o dobro do produto, quanto que eu vou ter que utilizar de reagente? Vamos lá, recorrer à nossa famosa regra de 3, e por aí vai. Só que tem um detalhe importante, você pensa, professor, que aulinha chata, né? Que coisa mais, regra de 3. Cuidado, hein? Cuidado, porque a regra de 3 agora, ela envolve também grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Então, tome muito cuidado. Porque agora não será só aquela regra de 3 basicona lá que você aprendeu isso, aquilo, x e pronto. Não. Vão aparecer para vocês agora as grandezas inversamente proporcionais. E lembra que eu vinha falando antes? Também tem aquela questão da regra de 3 composta. Nós vamos ver depois ali uma situação para resolver, que está na apostila de vocês, que exige o conhecimento de grandezas inversamente proporcionais e uma regra de 3 composta, beleza? Mas não é nada que seja assim, meu Deus, é extremamente difícil, mas muita atenção. Bom, então, dito que vocês precisam saber se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcionais para poder montar a regra de 3, nós resumimos isso basicamente da seguinte maneira, que está até no quadro verde da página 4 da apostila de vocês, lembrando que estamos na frente de aula 1, beleza? Resumindo é o seguinte, se eu aumentar o valor de uma grandeza e o valor da outra grandeza aumentar também, ou se eu diminuir o valor de uma grandeza e o valor da outra grandeza também diminuir, estamos diante do caso de grandezas diretamente proporcionais, beleza? Aí monta a regra de 3 normal que você sempre utilizou, tranquilo. Um exemplo aqui bem simples, o lado de um quadrado e o seu perímetro são grandezas diretamente proporcionais. Fácil pensar, né? Se eu tenho um quadradinho pequenininho, o meu perímetro é 1. Agora, se eu tenho um quadrado maior, por exemplo, com o dobro de lado, o perímetro será maior também, ou seja, aumentei o lado, aumentou o meu perímetro, grandezas diretamente proporcionais. Agora, volta aqui. Se eu aumento o valor de uma grandeza e a outra grandeza diminui, ou se eu diminuo o valor de uma grandeza e a outra aumenta, aí eu estou diante de uma situação de grandezas inversamente proporcionais. Um exemplo bem simples e fácil.
Estou vindo aqui para registro da aula do cursinho Super 10 e 100 por hora. Vou chegar em meia hora. Agora, aparece uma placa lá, velocidade permitida, 50 km por hora. Opa, dou uma freada, vou um pouco mais devagar. O tempo que eu vou levar para chegar no Super 10 será maior, mas eu diminuí a minha velocidade, ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais, beleza? Então a velocidade de um carro e o tempo para se deslocar em uma mesma distância são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Bom, continuando então aqui a questão da regra de 3 das grandezas diretamente inversamente proporcionais, a gente vê que tem na apostila aí um dispositivo prático ao que facilita a gente como montar a regra de 3 para eu não me perder. Bom, regra de receita de bolo. Primeiro, grandezas de igual espécie eu colocarei na mesma coluna, beleza? Então, no caso que nós estávamos vendo ali, por exemplo, lado de um quadrado vai ficar na mesma coluna, perímetro na mesma coluna, o mesmo para velocidade, tempo, etc. Depende das grandezas. Depois, eu vou verificar se as grandezas que eu estou analisando no meu problema são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois, eu vou montar as razões de proporcionalidade, proporção, e realizar a multiplicação em cruz. Lembra lá no começo, proporção A está para B, assim como C está para D. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as minhas grandezas. Essa razão de proporção será da seguinte maneira: se for diretamente proporcional, eu mantenho a razão da tabela. Pegando o exemplo do quadrado lá, tem um quadrado de lado 2, o perímetro sendo então 8. Se eu dobrar, ou seja, transformar meu lado para 4, o meu perímetro será 16. Ou, não sei, coloco x. Então, se eu for montar a razão de proporcionalidade, eu terei 2 está para 4, assim como 8 estará para x. Como são diretamente proporcionais, as grandezas ficam do jeito que estão na tabela. Agora, atenção, olha só. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter a razão da tabela. Ou seja, por exemplo, eu estou com uma velocidade de 100 km por hora, demoro 30 minutos para chegar. Se eu passar uma velocidade de 50 km por hora, quantos minutos eu vou demorar? X. Quando eu for montar isso, ficará 100 sobre 50 igual a x sobre 30. Eu inverto a minha outra grandeza, porque elas são inversamente proporcionais. Beleza? O nome na matemática, o português na matemática nos ajuda muito. Sempre falo para vocês. Bom, então agora eu vou pedir para que vocês peguem aí a apostila de vocês na página 5 e olhem o exercício número 3 da situação para resolver. Um bondinho tem capacidade para 18 adultos ou 24 crianças. Se 8 crianças já estiverem no bondinho, o número máximo de adultos que ainda podem entrar é igual a... Bom, então eu tenho lugares para adultos e crianças. A lotação máxima para adultos e lotação máxima para crianças. Agora ele está querendo colocar todo mundo no mesmo bonde. Mas a gente percebe que não cabe exatamente a mesma quantidade de adultos para crianças, certo? Cabe no máximo 24 crianças ou 18 adultos. Agora, e quando estiverem juntos? Ou seja, e quando tiver 8 crianças? Bom, trazendo para nosso dispositivo prático, eu monto primeiro a tabela. Então, grandezas de igual espécie na mesma coluna. Adultos eu mantenho na mesma coluna. 18 adultos está para 24 crianças, que é o limite máximo que o bondinho pode, a capacidade máxima do bondinho. Agora, se eu já tenho 8 crianças, quer dizer que eu tenho disponível 16 lugares, uma proporção de 16 lugares, porque no máximo posso ter 24 crianças, mas como já tem 8, sobram 16 lugares para crianças, certo? Não que eu vá colocar essas crianças, mas ele está perguntando o seguinte: quando estiverem 8 crianças, qual é o máximo de adultos que cabem aí? A gente sabe que esse número será menor do que
18, porque já tem as 8 crianças ali. Então eu monto a minha relação. Para 16 lugares, eu tenho X lugares de adultos. São grandezas, ó, diretamente proporcionais. Portanto, eu vou montar. 18 está para X, assim como 24 está para 16. Multiplico em cruz, 24 vezes x igual a 18 vezes 16. Passo 24 para cá dividindo. Se você quiser simplificar, pode simplificar. Se quiser fazer as contas e depois a multiplicação e depois dividir, o jeito que você preferir. Mas recomendo fazer a simplificação, que ó, vai rapidão. Beleza? Fazendo as contas, você chega em x igual a 12, que nos leva à letra B de Bosque. Lembra? Fechou? Nessa mesma página, agora nós temos um exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver. Ó. Para concluir uma certa obra do chamado Legado das Olimpíadas, dentro de um prazo de 48 meses, o mestre de obra solicitou a contratação de 18 pedreiros. No entanto, a construtora responsável autorizou a contratação de 6 pedreiros a menos do que o solicitado. Opa, 6 pedreiros a menos, quer dizer que se eram 18, passa a ter 12. Beleza? Considerando o número de contratações autorizadas, marque a alternativa correta para o cálculo de tempo que levará para cada obra ficar pronta. Bom, de novo, o meu dispositivo prático diz que na coluna eu coloco a mesma espécie. Então, o prazo em meses está aqui e nessa segunda, pedreiros. Se eu diminuir a quantidade de pedreiros, o tempo que eu entregarei a obra, se os pedreiros continuarem trabalhando no mesmo ritmo, que é o que fala o exercício, será maior. Então, olha só, se eu diminuo a quantidade de pedreiros, eu aumento o meu tempo para a entrega da obra, ou seja, estou diante de grandezas inversamente proporcionais. Portanto, eu vou montar a minha razão. 48 está para x, assim como, agora, ó, presta atenção, inverte aí, ó, inverte aí. 12 está para 18. Fazendo a multiplicação em cruz, 12 vezes x igual a 48 vezes 18. X vai ser 48 vezes 18 dividido por 12. Portanto, x será 72 meses, que nos leva à letra D de dadinho, ok? Filé? Beleza, galera, vamos lá, avançando. Virem a página, por favor. Vamos fazer a situação para resolver de número 5 na página 6. Fulvestre, vamos lá, Fulvestre. A fábrica do Sr. Eusébio possui 12 máquinas de mesmo tipo e capacidade, que usualmente executam determinada tarefa em 16 dias, funcionando 6 horas por dia. Como 4 dessas máquinas ficaram inutilizadas, ou seja, não tenho mais 12, agora eu estou diante de 8 máquinas, as restantes passaram a ser colocadas em funcionamento 8 horas por dia. Nessas condições, a mesma tarefa será executada em... Bom, vamos montar aqui agora o nosso esquema. Então, 12 máquinas trabalham por 16 dias e 6 horas por dia para executar uma certa tarefa. Porém, 4 máquinas quebraram. Eu não tenho mais 12, tenho 8. Que passaram a trabalhar em 8 horas por dia. Pergunta do exercício: quantos dias demorará para fazer o mesmo trabalho? Bom, as grandezas estão na mesma coluna. Estou verificando agora se elas são diretamente ou inversamente. Vamos lá. Se eu diminuir a quantidade de máquinas trabalhando, o que vai acontecer com os dias que eu tenho que trabalhar vai aumentar para entregar a mesma quantidade de trabalho. A mesma coisa acontece aqui. Se eu aumentar aqui, ó, a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu diminuo a quantidade de dias necessária. Ou seja, também estou diante de grandeza inversamente proporcional. Beleza? Então vamos lá. Montando aqui a minha relação, lembrando que sempre o meu x ficará do lado esquerdo, e esse é um exemplo de regra de 3 composta. Atenção, hein? Ó, regra de 3 composta e grandezas inversamente proporcionais. Duas coisas no mesmo exercício. É Fulvestre, é mais elaborado.
Então tome cuidado, atenção aí. Mas você não vai errar. Coloque o x do lado esquerdo, então 16 está para x, assim como, opa, cuidado, olha lá, as grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente, as duas. Portanto, eu vou ter que inverter a relação. Se 16 está para x, agora ó, 8 estará para 12 e 8 estará para 6. Fazendo essa multiplicação aqui e dividindo, passando para lá e para cá, você encontra o x igual a 18 dias, que nos leva à letra A de amorzinho. Beleza? Para finalizar, vamos para o exercício 6, um exercício da UFPR, aparentemente bastante complicado, mais elaborado, mas você vai ver que não, é só interpretar um detalhezinho aqui que nós vamos falar agora. Um tanque tem duas torneiras e um ralo. A torneira A enche o tanque em 3 horas e a torneira B em 4 horas. O ralo esvazia o tanque em 6 horas. Funcionando os três juntos e o tanque estando vazio, o tempo para enchê-lo será de... Bom, então eu tenho aqui um tanque com duas torneiras enchendo e um ralo aberto, deixando escorrer essa água, por exemplo, enfim, o líquido que eu estiver enchendo esse tanque. Ok, primeira coisa que eu tenho que pensar é, a torneira A enche em 3 horas, a B em 4 horas, enquanto o ralo demora 6 horas para esvaziar esse tanque. Esses três números possuem um mínimo múltiplo comum. Mas, professor, para que eu vou achar o mínimo múltiplo comum? Para eu poder transformar essas horas aqui em quantidades de tanques cheios, porque elas são diferentes. Então, olha só, o MMC entre 3, 4 e 6 é 12. Ou seja, em 12 horas, a torneira A, que demora 3 horas para encher o tanque, passadas 12 horas, ela terá enchido 4 tanques. A torneira B, que leva 4 horas para encher um tanque, passadas 12 horas, ela encherá 3 tanques. Já o ralo, que leva 6 horas para esvaziar um tanque, após 12 horas ele terá esvaziado 2 tanques. Ou seja, o saldo final aqui do meu tanque de enchimento e esvaziamento será de 5 tanques em 12 horas. Aí eu consigo montar a minha regra de 3. O meu dispositivo prático que nós estamos usando aqui. Ou seja, 5 tanques podem ser enchidos em 12 horas. Mas a pergunta do exercício é, o tempo para encher um tanque é de, ou seja, um tanque será X. Olha só, se eu diminuir a quantidade de tanque, o tempo necessário para encher também diminuirá. Ou seja, a relação entre essas duas grandezas é direta, a proporção é direta. Ou seja, é só eu montar agora a razão e correr para o abraço. Vamos lá, 12 está para x, assim como 5 está para 1. Fazendo a multiplicação em cruz aqui, 5 vezes x é igual a 12. Por fim, x é 2,4 horas. Aí você olha para a alternativa e não tem. Claro que não tem. A gente não costuma falar em 2,4 horas. Que horas são aí? Agora é 12,7 horas. Não. A gente fala 12 horas e tantos minutos. Portanto, eu tenho que transformar essa 2,4 horas em... esse 0,4 horas que está passando das 2 horas em minutos. Mas para isso é tranquilinho. Se você fizer as contas aí, encontrará que 2,4 horas é igual a 2 horas e 24 minutos. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Beleza? O que nos leva à alternativa B de bosque. Fechou, galera? Bom, essa foi a aula da frente D. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, no meu privado. Mandem lá, não hesitem em pedir ajuda, beleza? Nós teremos que agora conversar à distância por enquanto. Em breve estaremos juntos aí para piadinhas, para
ter essa aula presencial que a gente tanto gosta. Fechou? Muito obrigado aí. Nos vemos na próxima aula da Frente E. Um abraço.